Oi, pessoal do oitavo ano A, estou aqui de volta. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, porém é da nossa apostila 2, o capítulo 11, Congruência de Triângulos, página 348 a 362. Atualmente, os matemáticos conhecem 14 tipos de pentágonos convexos, com os quais é possível recobrir uma superfície plana, mas não se sabe ainda se existem outros. Encontrar um tipo diferente de dois que foram representados aqui já é um grande desafio. Quer tentar? Vamos lá. É difícil encontrar um padrão na posição das peças do mosaico construído por Marjorie. Por isso, podemos nos perguntar, com certeza, como ter certeza de que todas as peças são de fato idênticas? Para responder a essa pergunta, é preciso recorrer ao conceito de congruência de figuras, que é o tema deste módulo. No anexo 1, há um pentágono do mesmo tipo daqueles usados no mosaico de Marjorie Risse. Recorte esse pentágono. Utilizando o pentágono recortado como molde, verifique se todos os pentágonos que compõem o mosaico são de fato idênticos. Descreva a estratégia que você utilizou para responder o item B. Bom, a estratégia seria o quê? Sobrepor esses mosaicos. Aqui eu mostrei o valor dos ângulos do mosaico, tá bem? Que teria várias formas de sobrepor ele. Em geometria, duas figuras como os pentágonos do mosaico de Marjorie Risse são chamadas de congruentes. Vamos lá. Como podemos identificar duas figuras congruentes? Figuras são congruentes quando, ordenadamente, os lados de um têm os mesmos valores dos lados do outro e também os mesmos ângulos internos, ou seja, se confundem por sobreposição. Se colocarmos uma em cima da outra, só se vê uma. 1. Existem alguns pares de pentágonos congruentes entre aqueles desenhados a seguir. Para identificá-los sem a necessidade de fazer recorte e sobreposição, você deverá, para cada um deles, determinar com régua o comprimento de cada lado e registrar os dados na tabela a seguir. Medir com transferidor cada ângulo interno e registrar os dados na mesma tabela. Vamos lá, polígono 1. AB2, BD, BC2, CD4, DE2 e EA 13,5, ângulo A 90, B 120, C 120, D 60 e E 150. Polígono 2, AB2, BC2, CD 13,5, DE2 e EA 4, ângulo A 90, B 150, C 90, D 120 e E 90. Polígono 3, AB 1,2, BC 1,2, CD 2,4, DE 1,2, EA 2, ângulo A 90, B 120, C 120, D 60 e E 150. Polígono 4, AB2, BC2, CD4, DE2, EA 13,5, ângulo A 90, B 120, C 120, D 60 e E 150. Polígono 5, AB2, BC2, CD3, DE 1,8, EA 3,5, ângulo A 90, B 120, C 120, D 90 e E 120. Polígono 6, AB2, BC2, CD 13,5, DE2, EA 4, ângulo A 90, B 150, C 90, D 120 e E 90. Polígono 7, AB2, BC2, CD4, DE2, EA 13,5, ângulo A 90, B 105, C 135, D 45 e E 165. Entre os 7 polígonos existentes,
Entre os 7 polígonos, existem pares de polígonos congruentes? Quais? Se considerar necessário, recorte os pentágonos do anexo 2 para conferir suas respostas, fazendo a sobreposição dos polígonos congruentes. Se você quiser, senão você pode olhar na tabela anterior e dar a sua resposta. Os pares de polígonos congruentes são 1 e 4, 2 e 6. Quais características dos polígonos você considerou para responder esse item? Nós esperamos ter comparado tanto as medidas dos lados quanto as medidas dos ângulos dos polígonos. 4. Identifique entre os 7 polígonos 2 que não sejam congruentes, mas que possuam todos os lados com o mesmo comprimento. Polígono 1, 2 e 2, 7. 1, 2 e 7. Ele possui todos os lados com o mesmo comprimento, mas eles não são congruentes entre si porque os ângulos são diferentes. Todos os ângulos com a mesma medida. É o polígono 1 e 3. Ele possui todos os ângulos com a mesma medida, mas eles não são congruentes entre si porque os lados são diferentes. 5. Dados 2 polígonos congruentes, o que se pode afirmar sobre o número de lados de cada um? 2 polígonos congruentes possuem o mesmo número de lados. As medidas de seus lados. 2 polígonos congruentes têm lados correspondentes com medidas iguais. C. A medida de seus ângulos. 2 polígonos congruentes têm ângulos correspondentes com medidas iguais. Apesar de estarmos usando nessas respostas o termo correspondente, eu não esperava que vocês usassem ela, tá? Já que a gente ainda não tinha aprendido a estabelecer essa correspondência para definir uma congruência entre figuras. Considere os polígonos 2 e 6. Os lados A2 e E2 e A6 e B6 têm medidas iguais? Vamos ver. Não, eles não têm medidas iguais. Vocês vão lá na tabela e olhem. Os ângulos E2 e D6 têm medidas iguais? Também não têm. Para afirmar que os lados e os ângulos desses 2 polígonos têm medidas iguais, é necessário estabelecer uma correspondência. Escreva o lado do polígono 6 correspondente a cada lado do polígono 2 dado a seguir. E depois faça o mesmo com os ângulos internos. O lado A2-B2 corresponde a A6-B6. O lado B2-C2 corresponde ao lado B6-C6. O lado C2-D2 corresponde ao lado C6-D6. O lado D2-E2 corresponde ao lado D6-E6. O lado E2-A2 corresponde ao lado E6 e A6. O ângulo A2 corresponde ao ângulo A6. O ângulo B2 ao ângulo B6. O ângulo C2 ao ângulo C6. O ângulo D2 ao ângulo D6 e o ângulo E2 ao ângulo E6. Com base nos itens anteriores, escreva no espaço abaixo o que são 2 polígonos congruentes. Os alunos, vocês deverão formular uma definição de polígonos congruentes. Baseado no quê? Nas conclusões que vocês chegaram nos itens anteriores. Eu estou dando uma sugestão de resposta. A resposta de vocês não tem que estar exatamente como essa, tá bem, pessoal? 2 polígonos com o mesmo número de lado são chamados de congruentes se existir uma correspondência entre seus vértices, tal que tanto cada par dos ângulos correspondentes como cada par dos lados correspondente tenham medidas iguais. 1. Usando régua e compasso, construa um triângulo de lado medindo 5, 6 e 8 numa folha de papel sulfite.
Após verificar com régua sua construção está correta, cada um deverá recortar seu triângulo. Vocês não precisam fazer isso, porque na B ele pede para a gente comparar com todos os triângulos construídos na sala, no grupo. E como a gente não está em grupo, então a letra A, C, a D e a E nós vamos responder. A C ele pede para determinar e registrar as medidas dos ângulos internos de seu triângulo, comparando, também não vamos comparar. O que você pode concluir sobre dois triângulos que possuem 3 pares de lados correspondentes com a mesma medida? Representamos o fato de dois triângulos possuírem 3 pares de lados correspondentes com a mesma medida, pelo lado, lado, lado. Situação lado, lado, lado é um caso de congruência de triângulos. Vamos lá. Letra A e letra B teria que ficar dessa forma. A C, a gente tem ângulo de 93, 48 e 39 graus. A D, dois triângulos que possuíam 3 pares de lados correspondentes com a mesma medida são congruentes. Se eles são congruentes, essa situação de lado, lado, lado é caso de congruência do triângulo, sim. 2. Usando régua e transferidor, numa folha de papel sulfite, você vai construir um triângulo medindo 90 graus, 30 e 60. Com a régua, construa um segmento de reta qualquer de comprimento. Ele fala para a gente usar maior que 5 centímetros para facilitar o manuseio. É em grupo, nós estamos fazendo individual. Aí ele fala, com o transferidor, construa um ângulo de 90 graus com vértice em uma das extremidades do segmento que você desenhou. Construa um ângulo de 30 com vértice na outra extremidade. Prolongue os lados até que eles se encontrem formando o triângulo. Use o transferidor para medir os ângulos internos. E aí ele pergunta, dois triângulos que possuem 3 pares de ângulos correspondentes com a mesma medida são necessariamente congruentes? Representamos o fato de dois triângulos possuírem 3 pares de lados de ângulos correspondentes com a mesma medida por ângulo, ângulo, ângulo. Essa situação é congruência de triângulo? Vamos ver. Letra A, B, C, D e E teria que ficar igual a esse triângulo. A F, eles não possuem ângulos correspondentes. Então, se eles não possuem ângulo correspondente, a G, essa situação é caso de congruência de triângulo? Não. Por quê? Porque pelas observações feitas nos itens anteriores, dois triângulos com pares de ângulos correspondentes congruentes não podem ser congruentes. 3. Novamente, numa folha, vocês vão construir triângulo com lado 8 e 6 e um ângulo com 60 graus. Desenhe um segmento de reta de 8 centímetros de comprimento, com vértice numa das extremidades do segmento que você desenhou, construa um ângulo de 60, prolongue este lado do ângulo até que ele atinja 6 centímetros de comprimento. Desenhe um segmento para fechar o triângulo. Verifique com régua e transferidor se realmente você obteve o que ele pediu. O que você pode concluir sobre dois triângulos que possuem 2 pares de lados correspondentes com a mesma medida e os mesmos ângulos formados por esses lados também com a mesma medida? Representamos a situação descrita por lado, ângulo, lado. Essa situação é congruência de triângulos? Letra A, B e C tinha que ficar assim. Na letra D, dois triângulos que possuem 2 pares de lados correspondentes com a mesma medida e os ângulos formados por esses lados também com medidas iguais são necessariamente congruentes. Então, quer dizer que a resposta da E é sim. Esse caso de congruência é
é necessariamente de triângulos, tá? Sim, pois nesse caso os triângulos são necessariamente congruentes. O 4 também você vai desenhar um triângulo com ângulos 60, 40 e o lado entre eles com 8 centímetros. Desenhe um segmento de 8 centímetros, com vértice em uma das extremidades, construa um ângulo de 60, na outra extremidade construa um ângulo de 40, prolongue os lados até eles se encontrarem, formando um triângulo. Verifique com régua e transferidor se o que você desenhou está correto. Na F, o que você pode concluir sobre dois triângulos que possuem dois pares de ângulos correspondentes com a mesma medida e lados localizados entre esses ângulos, também com a mesma medida? A situação ângulo-lado-ângulo é caso de congruência de triângulos? Letra A, B, C, D e E está aqui. F. Dois triângulos que possuem dois pares de ângulos correspondentes com a mesma medida e os lados localizados entre esses ângulos também com medidas iguais são necessariamente congruentes. Então, esse caso lado, ângulo, ângulo é uma situação de caso de congruência. Por quê? Porque os triângulos são necessariamente congruentes. 5. Os triângulos a seguir possuem dois lados medindo 7 e 5 centímetros, além de um ângulo não compreendido entre eles, medindo 30 graus. Lado AB 5, BC 9,6, CA 7. O ângulo A 105, o B 45 e o C 30. O ângulo o lado DE 5, EF 2,5, FD 7, ângulo D 15, ângulo E 135 e ângulo F 30. B. Os dois triângulos são congruentes? Explique sua resposta. Não, pois nem todos os elementos correspondentes são congruentes. O que você pode concluir sobre dois triângulos que possuem dois pares de lados correspondentes com a mesma medida e um par de ângulos correspondentes não compreendido entre esses lados também com a mesma medida? Dois triângulos que possuem dois pares de lados correspondentes com a mesma medida e um par de ângulos correspondentes não compreendido entre esses lados também com a mesma medida, com medidas iguais, não são necessariamente congruentes. Representamos a situação descrita por lado, lado, ângulo. Essa situação é caso de congruência? Não, pois nessas condições, dois triângulos não podem ser congruentes. 6. Considere dois triângulos, um com lado medindo 5 e o ângulo oposto 60, o outro ângulo interno 50. Vamos detalhar melhor esses dados nomeando os vértices. Triângulo ABC, AB mede 5, ângulo C 60 e o A 50. Ângulo DEF, o lado DE mede 5, o ângulo F 60 e o ângulo D 50. Qual é a medida do ângulo B e do ângulo E? A medida do B é 70 graus e do E também é 70 graus. Qual é o lado do triângulo ABC que está entre o ângulo A e B? O lado AB. Qual é o lado do triângulo DEF que está entre os ângulos D e E? O lado DE. Usando a medida dos ângulos AB, A e B e do lado AB do triângulo ABC e as medidas do ângulo D e E do lado, qual é o caso de congruência que você pode aplicar? O caso de congruência é o quê? Lado, ângulo, lado, ângulo. E ele poderia estar desenhado desta forma. Os dois triângulos são necessariamente congruentes? Sim. O que se pode ser justificado pelo caso ângulo, lado, ângulo. O que você pode concluir sobre dois triângulos que possuem um par de lados correspondentes e os respectivos ângulos opostos a esses lados com medida
e mais um par de ângulo, que esses triângulos eles são o quê? Necessariamente congruentes. Representamos a situação descrita por lado, ângulo e ângulo oposto. Isso é caso de congruência de triângulos? Sim, pois nesse caso os triângulos serão necessariamente congruentes. No quadro abaixo, faço um resumo dos 4 casos de congruência que você encontrou nos itens anteriores. Ilustre cada um deles no triângulo representado, lembrando que marcas iguais representam elementos com medidas iguais. Ó, lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e ângulo oposto. Bem, pessoal, esse é o nosso capítulo. Estou deixando uns exercícios para vocês fazerem dessa página, que podem ser realizados na apostila se não tiver espaço no caderno. Qualquer dúvida me encaminhe em um e-mail. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!